paz, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a minha esposa. E quem está fazendo essas gravações é ela, e às vezes fica 30 minutos segurando o celular, né? Mas vamos continuar o que nós temos, né, discutido durante esse tempo e falar do respeito de Cristo Jesus. A minha intenção, meu propósito é trazer vocês a Cristo, né? A essência de Cristo. E hoje eu quero falar a respeito de promessas, né? E sobre a vida no Espírito. Então, em termos de promessa, qual é essa promessa de Deus, né? Paulo ele traz uma explicação a respeito disso. E que muitas vezes estamos esquecendo, né, dos ensinos de Paulo a nós gentios, né, o que ele trouxe para nós. Abraão, ele recebeu a promessa de Deus, né, ainda incircunciso. Ele ainda não havia feito a circuncisão. Abraão ainda também não tinha recebido lei, né? E a promessa de Deus, ela foi para Abraão e ao seu descendente. Não aos seus descendentes, mas ao seu descendente. Ou seja, esse descendente de Abraão é Cristo, né? Então, quando Abraão recebe a promessa a ele e ao seu descendente, essa promessa ela vai se cumprir em Cristo Jesus. Então, Paulo ele foi o homem que mais compreendeu, teve um entendimento da lei, né, dos profetas, e ele traduziu isso, interpretou tudo isso pelo Espírito Santo de Deus, principalmente para nós gentios, né, que somos israelitas no coração pela circuncisão feita no coração, pelo Espírito de Deus. Ou seja, para que não haja mais diferença entre gentios e judeus, entre bárbaros e gregos, entre homens e mulheres, mas que todos sejam um em Cristo, né? Então Abraão, quando recebeu essa promessa, a Bíblia fala que ele creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Então a justiça de Deus foi para Abraão por causa da sua fé, e não por causa da lei, e não por causa da circuncisão. Foi antes de qualquer coisa, né? Então essa promessa foi feita a Abraão ainda durante, né, a sua incircuncisão e sem lei, para que tanto aqueles que estão debaixo da lei, quanto para aqueles que estão sem lei, tanto para aqueles que são gentios, quanto para os judeus, tanto para aqueles que são circuncidados, quanto para os que são incircuncisos na carne, né, pudesse receber a mesma promessa, né? E essa promessa é maravilhosa de uma forma que não chega ao nosso entendimento ou à nossa consciência, né, o que Deus tem preparado para nós. Mas o reino de Deus em Cristo Jesus foi manifesto. E esse reino de Deus, né, é comportado em nossos corações, em nossas vidas. Então, de forma que eu quero ler aqui em Romanos, né, Romanos capítulo 7, versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, né? Então, repetindo, para que sirvamos em novidade de espírito. O nosso relacionamento com Deus é no espírito, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não na velhice da letra, não na velhice de ordenanças, como era feito, como era praticado, porque a lei ela foi adicionada
para que os judeus, os que foram circuncidados, aqueles que guardavam a lei, né, pudessem ficar firmes ali e não cometesse excessos de transgressões e mais transgressões, mas que a lei pudesse conservá-los para que Jesus aparecesse, para que Jesus se manifestasse e eles pudessem entender. No entanto, Jesus veio para os seus e os seus não o recebeu. Mas nós que não o vimos, mas cremos, né? Que maravilha é isso. Não vimos a Cristo, mas o vemos. Que grande bênção é essa, né? Que grande galardão, porque nós vivemos pela fé e não relacionado à letra. Hoje não precisamos guardar nenhum tipo de rudimento, né? Não precisamos hoje ficarmos presos a nada, né? Sejam as festas, as luas, os sábados, né? Aos dízimos, às ofertas, como se para Deus fosse quando ele falou: sacrifício não quiseste, nem ofertas, mas um corpo me preparaste. Então, que nós possamos adorar e louvar a Deus em espírito, né? E não preso à letra. Porque quando Abraão recebeu a promessa, não foi com nada, né? Ele não tinha lei, não havia circuncisão. E da mesma forma que Paulo fala: ó Gálatas insensatos, quando vocês receberam o Espírito de Deus, vocês não sabiam nada da letra da lei, vocês não sabiam nada das festas, vocês não sabiam nada a respeito de qualquer ordenança, mas vocês receberam pela fé. E agora vocês voltam para viver o Evangelho pela carne, né? Guardando a lei novamente. Então, eu peço a vocês que vocês continuem buscando a Deus, se entregando a Ele de corpo, alma e espírito, e que continue prestando a Deus o culto racional, né? E ainda mais iremos falar, porque é impossível que a gente esgote as coisas, a palavra, em alguns vídeos. Mas pela graça de Deus, aquilo que o Senhor trouxer, né, e pôr meu coração para compartilhar com vocês, irei fazer isso, porque é Ele que salva, que prega, que liberta, né? É Ele que anuncia e Ele mesmo que salva. É Ele que faz todas as coisas, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas enviou o seu Espírito Santo para nos levar, nos direcionar, nos lembrar todas as coisas que Cristo falou para nós. Então, agradeço mais uma vez a vocês e fiquem na paz do Senhor. Amém.